O Amazonas Record dá sequência às entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas nas eleições desse ano. Hoje é a vez do candidato Dr. Israel Tuiuca, do PSOL. Israel Tuiuca é médico indígena do povo Tuiuca, da região do Alto Rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira. Graduado em Filosofia e Matemática, mestre em Geografia Humana e mestre em Ciências Sociais, além de ser graduado em Medicina. É cofundador do Fórum Indígena de Política Partidária do Amazonas 2021. Candidato, muito obrigada pela presença. Muito obrigado pelo convite, por esse espaço, para a gente poder compartilhar um pouco da nossa vida política e as nossas propostas para essa candidatura. Nós teremos 15 minutos de entrevista e o tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, no seu plano de governo, o senhor fala numa gestão plural, com ampla participação popular. Na prática, como vai ser essa participação popular caso o senhor seja eleito? Nós temos um programa de governo com o objetivo de não tomar as decisões de cima para baixo. Então, nós vamos, quando a gente estiver na cadeira, ouvir todos os ramos, todos os grupos organizados, ouvir os grandes empresários, os pequenos empresários, ouvir os prefeitos do interior, ouvir, por exemplo, os professores, tem Sintean, tem as demandas da população. A gente vai trazer eles e apresentar o nosso programa, onde é que nós podemos, em conjunto, tomar as decisões e executar as ações. Então, eles devem ter as demandas deles. Isso por meio de audiências públicas? Também, por meio de audiências públicas, por exemplo, para a gente construir um PPA, nós precisamos ouvir as pessoas, ouvir a sociedade, não simplesmente juntar os principais intelectuais entendidos nessa região e construir um orçamento. Tem que ser um orçamento participativo. O nome do senhor foi confirmado como candidato ao governo do Amazonas em meio a um racha interno do partido, depois de uma decisão da Executiva Nacional da Legenda. Como é que o senhor vê essa situação? Ficou algum desconforto entre os membros do partido? Assim, o partido ele tem seu jeito de conduzir a política interna, tem o seu jeito de ouvir todo mundo, de tomar as decisões conjuntas. Eu estava no PSOL nesse período que aconteceu tudo isso, mas eu vivia o meu mundo de médico, cuidando de pacientes dentro da UTI, eu não tive nenhuma interferência no processo todo, e hoje eu sou candidato ao PSOL por validação da direção nacional. Então, todos os problemas internos são águas passadas que aconteceram e quem está tomando conta agora é a direção nacional, né? O senhor falou sobre sua rotina de médico, eu quero falar então de saúde. Dentre as propostas do senhor, o senhor fala em garantir nas comunidades indígenas e ribeirinhas a utilização de conhecimentos e procedimentos fitoterápicos de cura conforme as tradições. Qual a importância disso, candidato? Os povos indígenas, os ribeirinhos, os caboclos que estão espalhados na Amazônia, eles precisam ter espaços deles para contribuir para tratamento de doenças, de curas. Mas para isso é necessário que nós tenhamos hospitais que acolham essas pessoas, esses conhecedores desse conhecimento tradicional. Então, é preciso dar oportunidades para eles, para que eles produzam medicamentos, mas com a ajuda também das próprias universidades, onde tem esses cursos de farmácia, de química, e fazer essa parceria, colocar eles para dentro dos hospitais. O objetivo é esse, não só de médico, enfermeiros, não. Eles têm que estar lá dentro do hospital, ganhando o seu salário, e o Estado tem que proporcionar isso. Temos pajés indígenas, temos curandeiras, temos mulheres que sabem cuidar de partos, as parteiras. Todo esse pessoal tem que estar lá dentro do hospital, contribuindo com a saúde pública nos municípios. Então, o nosso objetivo é valorizar eles como eles merecem, porque eles conhecem muita coisa. Os povos indígenas, os caboclos, eles vieram sobrevivendo dessa forma. Então, se eles sobreviveram até agora com isso, significa que as medicações, as plantas medicinais têm seus efeitos fitoterápicos. Então, é necessário valorizar, é necessário cuidar deles também para que eles ajudem no tratamento das doenças. Aproveito para perguntar ao senhor, como indígena, como deve olhar para a população indígena caso seja eleito no seu governo? Eu tenho que olhar eles como prioridade. Eu preciso cuidar deles porque eles são meus parentes.
digo parentes, são tios, tias. Nós indígenas nos consideramos parentes, não importa a etnia. Eu tenho que cuidar bem dele na saúde, eu tenho que ver onde estão os meus parentes jovens estudando, o que eles precisam para eles se manterem nas universidades. Eu preciso dar as melhores escolas para eles, nos territórios onde eles estão, nas comunidades. Eu preciso garantir uma boa educação, uma saúde boa para que eles vivam bem. Eu preciso fazer com que os filhos estudem e voltem para a casa deles, ajudem a desenvolver as comunidades indígenas. Então, para mim, os povos indígenas serão as prioridades. E como é que o senhor vê a exploração de recursos naturais em áreas indígenas? Eu venho falando assim que parece-me que recursos minerais só existem dentro dos territórios indígenas. As pessoas parecem que enxergam lá, não, o ouro é lá nas terras indígenas, a mineração é lá dentro das terras indígenas. Por que não tem em outros locais? Será que só existe minério dentro das terras indígenas? Eu acho assim, os indígenas eles têm uma decisão clara em relação à exploração de mineração dentro das terras. Se eles não querem, não adianta insistir. Se querem que os povos indígenas explorem, então prepare a turma. Num debate eu tinha falado assim, no dia que tiver engenheiros, geólogos, gente formadas em universidade, profissionais de alta qualidade, para poder explorar isso, discutam com os povos indígenas, porque nós não queremos ser garimpeiros, simplesmente carregadores de cascalhos e areia nas costas. Não, nós não queremos isso. Os povos indígenas não querem isso. Eles podem explorar, um dia vão explorar sim, mas é preciso ter esse pessoal. Falar sobre educação, candidato, no seu plano de governo chama a atenção a promessa de um programa de zoneamento escolar. O que seria esse zoneamento? A gente tem assistido às escolas da Polícia Militar, que são do Estado, principalmente aqui na capital. Muitos alunos dessas escolas não moram ao redor dessas instituições. Muitos alunos que deveriam estar lá dentro acabam sendo colocados para fora porque talvez eles não tenham o mesmo comportamento, não cumprem tanta disciplina ou não estudam direito, porque já dei aula no colégio militar, lá num bairro Lagoa Azul. Eu vi assim, aluno vindo de longe, de outros bairros, indo estudar para lá, à noite. Professores também de outros bairros atravessando a cidade para dar aula nessas escolas. Então, o que a gente tem pensado? Alunos que vivem ao redor daquela escola têm que estar matriculados naquela escola, para não ficar pegando ônibus, gastando um pouco de dinheiro que eles já têm, ou muitas vezes passando fome. Então, o zoneamento seria nesse sentido. Professor seja lotado na escola, perto da casa dele, aluno esteja estudando numa escola perto da casa dele, onde está, no bairro onde ele se encontra. Seria mais ou menos nesse sentido. Candidato, o senhor nunca exerceu um cargo político. Por que quer ser governador do Amazonas? Primeiro, assim, eu nunca me preocupei em cargos políticos, nunca quis ocupar mesmo, era uma coisa pessoal. Eu só queria estudar, e eu disse, eu acho que eu nasci para quebrar os muros de poderes. Ou seja, a minha missão era reivindicação, estar na frente de um grupo reivindicando os direitos, reivindicando assim. Então, uma hora eu disse, não, eu preciso estar dentro, no espaço maiores de decisões políticas. Se eu quero ajudar um grupo maior de pessoas, eu descobri que política é um lugar para isso. Se eu fizer direito de uma forma correta, conduzir as coisas de uma forma correta, eu vou conseguir ajudar as pessoas em maior quantidade. Então, eu como médico hoje, eu vivo a minha vida bem. Só que eu fui ensinado pelos padres salesianos, assim, eles diziam para mim, Israel, se você vive bem, não pense só em você. Pense no bem dos outros, no bem das pessoas. É muito fácil você viver sozinho, com muito dinheiro, comendo bem, e os outros vão passar fome, seus parentes vão passar fome. Então isso mexia comigo e mexe comigo até hoje. Então a motivação maior de entrar na política é de eu querer ajudar outras pessoas. Candidato, falando agora de geração de emprego e renda, que matrizes econômicas o senhor deve criar, incentivar no seu governo para que o Amazonas não viva dependente do modelo Zona Franca? Para isso, eu preciso ter uma parceria das universidades. Primeira coisa, o Amazonas tem as duas universidades principais e elas têm que preparar jovens para criar a tecnologia
adequadas, apropriadas para Amazonas. E para ir para as comunidades indígenas, ou para comunidades ribeirinhas, caboclas, para os municípios. Lá nós temos muitas coisas, tem peixe, tem plantações de produção de cupuaçu, açaí, abacaxi, e o que acontece? Banana. Eu preciso que eles aprendam a produzir, ganhar o dinheiro, proporcionar emprego para muitas pessoas. Não? Só que a nossa geração de pais, eles têm um limite de conhecimento. Eles tentam fazer da forma deles. Eles não conseguem criar grandes condições para poder proporcionar empregos e renda. Então, aí entra a questão dos estudos. Eu preciso de engenheiro de pesca, engenheiro de produção, eu preciso de pessoas formadas em administração para poder gerir recursos financeiros, de finanças, e para o interior. Então, é necessário criar essas condições acadêmicas para poder criar, para poder movimentar a economia independente fora da Zona Franca de Manaus, que é importante. Mas não basta, porque nem todo mundo está empregado na Zona Franca de Manaus. Eu preciso pensar e criar condições lá no interior para que eles mesmos produzam as coisas. Porque peixe, muitas vezes, é exportado ou importado lá do mar. A gente tem que comer peixe do mar, tudo bem, a gente pode comer. Mas cadê? Aqui tem piaba, tem surubim, tem pacu, tem jandiá, tem um monte de peixes que poderiam ser industrializados. Por que a gente não consegue fazer? Com peixe e com frutas. Então, eu penso nesse sentido. O senhor também fala no plano de governo em investir no turismo do Amazonas. Fala até na criação de um Atlas do Turismo. O que vai ser esse Atlas do Turismo? O turismo no Amazonas, nós estamos numa região rica, rica, rica. Tem floresta, tem rios, tem cachoeiras, tem montanhas. É um complexo de beleza que nós poderíamos aproveitar ao máximo, mas essa Atlas de turismo seria mapear os pontos turísticos que são potenciais em vários municípios no estado do Amazonas. A partir daí, catalogar e ver onde nós temos e o estado entrar com investimento. Cada município deve ter seus pontos turísticos que são potenciais para alavancar o investimento e gerar emprego, gerar renda para aquele município. Para isso, é necessário que não veja somente turismo aqui dentro da capital. Eu preciso conversar, por isso que tem, logo no início do nosso programa, o projeto nosso é plural. No sentido, eu preciso sentar com pessoas que cuidam da hotelaria, eu preciso sentar com o pessoal que cuidam dos restaurantes, dos agentes, dos guias turísticos. Eu preciso preparar nossos jovens para que eles aprendam a falar inglês, aprendam a falar francês, alemão, italiano, espanhol, tudo isso para eles mesmos serem protagonistas desse item, desse programa que a gente pensa potencializar no estado do Amazonas. Então, essa Atlas vai ser importante nesse sentido, para a gente mapear mesmo onde é que nós temos os pontos turísticos que nós podemos investir em vários municípios. Sobre habitação, o senhor fala na construção de moradias populares para famílias que vivem numa situação de vulnerabilidade, mas não traz detalhes sobre isso. Quantas casas, por exemplo, o senhor acha que devem ser construídas caso o senhor seja eleito? Olha, nessa parte da habitação, das casas, eu venho pensando muito comigo pessoalmente. Antes da política eu já pensava isso. Em todos os municípios precisam melhorar as suas residências de seus munícipes. Todos os governos que eu vi, parece que eles constroem casas, parece galinheiro. 2 quartos do tamanho de um galinheiro. Ninguém consegue viver do tamanho de uma casa que vem sendo construído. Condomínios com apartamentos pequenininhos, não tem condições, uma família não precisa disso. Então, o que a gente tem pensado? Fazer uma parceria com o governo federal e o governo municipal. A partir daí, trazer uma equipe de engenheiros e construir um projeto diferente, com casas maiores, com terrenos maiores. Por que tem que ser aqueles terrenos pequenininhos, de 12 por 24, 25? Terrenos muito pequenininhos. Tem que ser maiores nos municípios, nos bairros. No interior, por exemplo, não precisa levar tijolos daqui para lá. Nós precisamos preparar a mão de obra. Eu preciso
com que no município de São Gabriel da Cachoeira, Manicoré, Tabatinga, Tefé, Parintins, nesses municípios mais longe, do Japurá, por exemplo, nessas regiões, tenha olarias lá. Que eles mesmos aprendam a produzir tijolos e telhas, para não ficar comprando daqui e levando para lá. Então, eles mesmos construam as residências deles de acordo com o ambiente que eles vivem, com as culturas. Por exemplo, vai construir habitação nos territórios indígenas, sentar com eles e dizer que tipo de casa que vocês querem. Vão continuar morando na casa de barro, de palha? Não. Então, é mais ou menos nesse sentido que a gente vai fazer, reconstruir, eles mesmos construindo as coisas, eles mesmos sendo pedreiro, eles mesmos sendo chefes, assim, donos de olarias, produzindo as coisas, e o Estado entraria como uma parte, em parceria com essas 3 esferas que nós temos no Estado. Candidato, muito obrigada pela sua presença aqui no Amazonas Record. Obrigado também, eu agradeço a participação e o espaço que vocês deram para a gente. Então, eu sou candidato a governo pelo PSOL, um partido que me deu essa oportunidade. O nosso número é 50, não esqueçam, e a gente está aqui para mostrar um pouco o que a gente pode fazer de diferente, até porque eu sou indígena, eu tenho um jeito próprio de fazer as coisas, eu penso fazer as coisas bem diferentes do que os nossos governantes que estão aí há anos, são as mesmas figuras, e o meu discurso é outro, a minha prática também é outra, a minha vida própria mostra isso para as pessoas. Obrigada, candidato, mais uma vez pela presença. Hoje foi o último dia da sabatina com os candidatos nas eleições desse ano aqui no nosso Amazonas Record. Entrevistamos os 7 candidatos à vaga no Senado Federal e os 8 concorrentes ao governo do estado. Todos tiveram espaço aqui no Amazonas Record. É o compromisso do jornalismo da Record TV em levar informação para você, eleitor, fazer a sua decisão. A cobertura das eleições desse ano continua até o dia da votação na nossa programação. Agora eu vou para um rápido intervalo, mas volto já.